Vamos então à conversa com os nossos convidados e vamos já para o Faial, onde na Horta, nos nossos estúdios na RTP, está o nosso convidado, José Deco Mota. Olá, muito boa tarde, José, seja bem-vindo ao Açores Hoje. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, com muito gosto que aqui estou, como sempre. Eu imagino que sim, eu também já tinha saudades de o sentir aí desse lado e de ter feedback das atividades do Clube Naval da Horta. José, vamos falar então deste término destas celebrações que se prolongaram por muito tempo e que acabaram de uma belíssima forma, juntando 500 pessoas neste jantar comemorativo. Fale-nos desse momento. É verdade, o jantar de facto foi o ponto final, o ponto alto e final das comemorações. As comemorações estenderam-se ao longo do mês de setembro, com a realização de provas náuticas, nas várias modalidades que estão ativas no mês de setembro. Por outro lado, realizámos uma iniciativa em cooperação com a Marinha, uma iniciativa de natureza informativa e formativa, chamada Náutica no Ar, sobre as missões da Marinha fora de área. E realizámos também, no contexto das comemorações, uma angariação de fundos para atividades da utilização desportiva dos botes baleeiros do Faial. Portanto, foram comemorações que envolveram muita gente. Repare que houve regatas de iates, de vela ligeira, de canoagem, de botes baleeiros. Houve essas outras iniciativas que referi e, portanto, tudo isto converge depois para um jantar que foi participado, que foi agradável e que foi um momento de convívio próprio de um clube que é um clube que tem uma vida própria, muito própria, com muita gente envolvida nessa vida cotidiana, envolvida no apoio aos eventos que se realizam, envolvida na atividade. E, portanto, foi de facto correndo bem. É razão para estarmos todos satisfeitos e orgulhosos com isso e, portanto, mostra que o Clube Naval continua com a vitalidade que resulta da constância da sua atividade há muitos anos, esta parte, e da estabilidade dessa atividade que vem vindo em crescendo, e a este propósito acho que tem que ser dito o seguinte: o ano 2014 foi de facto um ano excepcional de atividade, portanto foi um ano muito intenso. Penso até que não sei se é possível manter sempre este grau de intensidade. Foi intenso em todas as modalidades, foi intenso na organização do Festival Náutico da Semana do Mar, foi intenso nas regatas internacionais que recebemos, incluindo uma no mês de setembro, no começo do mês de setembro, e portanto, com tudo isto, havia razões para que o aniversário corresse bem, porque se o ano correu bem, o aniversário e o jantar do aniversário tinha que correr bem. José, nós temos algumas imagens deste jantar, nós podemos também mostrá-las e enquanto nos mostramos vamos conversando os dois, porque apesar desta idade que já começam a acumular uns aninhos, o clube ainda se sente muito jovem, não é? Está a ouvir agora? Está a ouvir melhor? Eu estava a dizer que estamos a ver as imagens. Estou a ouvi-lo um bocadinho, estou a ouvi-lo à distância de facto que estamos. A Silvia está em São Miguel, eu estou no Faial e estou a ouvi-la mais ou menos a essa distância. Eu vou tentar repetir então. Eu estava a dizer que vamos ver as imagens, ou estamos a ver já as imagens deste jantar, desta celebração, e que com o passar dos anos, e já são alguns que acumulam, poderia pensar-se que o clube estava a ficar velhinho. Mas não, aquilo que sentem é que estão a ficar cada vez mais jovens, porque estão muito dinâmicos, muito ativos. Sim, a ideia que eu tenho é que sim, o Clube Naval é um clube que tem tido capacidade, várias capacidades simultâneas, felizmente. Capacidade de se renovar, capacidade de atrair os jovens, capacidade de ter atividade intensa, capacidade de fazer ponto com estrangeiros. Nas imagens que acabámos de ver, vêem-se vários estrangeiros que residem aqui ou que estão aqui longas temporadas e que são pessoas com imensa atividade no contexto do Clube Naval da Horta e, portanto, a junção de todas estas atividades cria uma entidade sui generis, muito apta a captar, a divulgar o Faial e os Açores, muito apta a fazer com que a juventude dê os primeiros passos nos esportes náuticos, muito apta
a aprofundar esses primeiros passos de uma forma segura, de uma forma sustentada, e evidentemente tudo isso se reflete e reflete-se nas imagens que estamos a ver, em que estava agora há minutos, há segundos, uma jovem canoísta a receber um prémio, e portanto tudo isso faz do Carnaval de facto uma realidade muito importante para esta nossa região autónoma. Tão bom. Vamos falar de algo que vos é muito querido também, que é este campeonato da secção de botes baleeiros da Ilha do Faial. Como é que correu? Como é que está a correr? Eu sei que a meteorologia nem sempre ajudou. Exatamente. Este ano a atividade da secção de botes baleeiros da Ilha do Faial foi muito intensa, como tem sido sempre, mas foi prejudicada pela meteorologia. Das principais regatas do Pico do Faial, as principais regatas do Pico do Faial foram prejudicadas por condições meteorológicas inadequadas. Portanto, isto tem a ver com o verão atípico que nós tivemos este ano aqui nas nossas ilhas e portanto, isso, obviamente, que prejudica o brilho da atividade e prejudica o desempenho desportivo dos botes e desgasta, e não é só isso, e desgasta o material. Houve regatas que foram interrompidas a meio, necessariamente, houve regatas que os botes se começaram a concentrar nos portos, mas que não se fizeram porque a meteorologia não permitiu, quer dizer, houve de tudo um pouco. Entretanto, no meio de tudo isto, o Campeonato de Ilha do Faial, que é disputado entre os botes do Faial, nos vários portos onde há botes baleeiros recuperados, esse foi-se fazendo e fez-se de forma completa. Portanto, contando com um total de 8 regatas que se fizeram e fez-se de forma completa, embora uma ou outra com condições menos boas, mas fez-se e é um campeonato que teve verdade esportiva, que teve muita participação e que gerou entusiasmo, porque foi resolvido no último dia, de regatas realizaram-se duas, a Senhora do Socorro teve que ser adiada porque na data própria não pôde fazer dado o mau tempo, e a do aniversário do Carnaval fez-se uma de manhã, fez-se outra à tarde. Mas essas duas regatas foram decisivas para o apuramento do pódio, não só do campeão, mas do pódio do Campeonato de Ilha. Portanto, suscitou bastante interesse entre as pessoas que acompanham, e são muitas, que acompanham esta atividade, esta excelente atividade de utilização desportiva deste património marítimo incrível que temos, que é o bote baleeiro açoriano. O que é que falta fazer agora? O que é que podemos esperar para 2015 deste clube? Bem, desde logo o Clube Naval da Horta vai ter no mês de dezembro eleições. Portanto, o mandato da direção de presídio termina no dia 6 de dezembro. A direção já propôs ao Sr. Presidente da Assembleia Geral a convocação de eleições para o dia 11, uma vez que o dia 6 é sábado, o dia 7 é domingo, o dia 8 é feriado. O dia 9 realizar-se-á o Conselho Geral para apreciar o relatório de atividades e no dia 11 as eleições do Clube Naval. E é evidente que quando neste clube há eleições há sempre uma incógnita em termos das equipas que vêm a seguir. E isto tem uma razão, e uma razão que também nos deve orgulhar. É que, de facto, o Clube Naval da Horta tem muita gente ativa e, portanto, tem muita gente apta a exercer funções diretivas no seu seio. Como sabe, por exemplo, a Sílvia, eu já exerci funções de Presidente da Direção do Clube Naval de 1996 a 2001. Agora, comecei o mandato há 2 anos, portanto, em fins de 2012. Portanto, temos as eleições e, obviamente, que a equipa que entrar terá que, digamos, a principal responsabilidade na definição das atividades do ano que vem. Entretanto, há uma coisa que eu posso dizer com segurança, que é o seguinte: a estabilidade do Clube Naval, a estrutura do Clube Naval estável, assegura que há todas as condições para que o ano de 2015 seja um ano de atividade intensa. Há todas as condições para que todos os compromissos que estão assumidos, e alguns inevitavelmente que há,
sejam bem cumpridos, e há todas as condições para termos um ano de 2015 bom do ponto de vista do Clube Naval da Horta, esperando apenas que o verão meteorologicamente seja melhor do que foi este ano. Portanto, mas desde já posso dizer, já é público, já foi anunciado pela Federação Portuguesa de Vela, posso dizer que o Clube Naval vai ser, em parceria com a Associação Regional de Vela dos Açores, vai ser o clube organizador do Campeonato de Portugal de juvenis, portanto otimista, em março, nas férias da Páscoa, que vai fazer com que haja aqui uma prova com 120 miúdos, 120 otimistas, o que desde logo está absolutamente assegurado, está marcado pela Federação Portuguesa de Vela, está aceito por nós e pela Associação Regional de Vela dos Açores que propôs, e portanto este será já um marco importantíssimo. Em 2014 tivemos a honra e o gosto de realizar o Campeonato Nacional da Classe Acesso, da vela adaptada, que correu muito bem, felizmente, e em 2015 o Clube Naval da Horta terá certamente o grande gosto de organizar este Campeonato de Portugal de juvenis em otimista. E, portanto, esta ponta já lhe posso indicar. Mas há, com certeza, muitas outras atividades que vão ser feitas. Há regatas internacionais já previstas. No ano de 2015, a regata dos 40 pés realiza-se para a Horta, e pelo menos essa, não sei se haverá outras, mas essa está completamente assegurada, e portanto a atividade dos botes baleeiros vai inevitavelmente continuar, porque chama as pessoas, cativa as pessoas, envolve as populações, dinamiza e cria uma consciência patrimonial que é extremamente importante para que saibamos preservar a nossa história, para que saibamos preservar esta realidade marítima muito particular que aqui temos e que temos necessariamente que saber defender e utilizar em termos atuais em favor das pessoas, de todas as idades, de todas as origens, etc. José, disse muitas das coisas que vão continuar, mas não me disse se o José continua. Pois, não lhe disse, nem lhe posso dizer, sabe porquê? Pelo seguinte, no Clube Naval da Horta, portanto, eu não estou aqui, como é óbvio, nem em geral as pessoas estão aqui, nem por projetos ou por, de ordem pessoal ou por qualquer outra coisa, não é? Estamos aqui para a ligação que temos, e no meu caso, muito antiga, desde miúdo, que temos ao Clube Naval e às atividades náuticas e o gosto que temos por essas coisas. Entretanto, eu, como disse há pouco, eu fui presidente da direção de 96 a 2001. E em 2012, efetivamente, estava longe do meu espírito essa possibilidade, embora continuasse sempre, fui sempre membro do Conselho Geral do Clube Naval, tive sempre alguma ligação, nomeadamente aos botes baleeiros e à vela de cruzeiro, e portanto tive sempre ligações à atividade, mas estava bastante longe, na altura com 63 anos, agora já são 65, estava bastante longe de me imaginar novamente no exercício dessas funções. Como continuo a pensar da mesma maneira, como não é um projeto pessoal, portanto, faz sentido apresentar a eleições no caso de haver, de facto, uma equipa. E de haver uma equipa em que as pessoas têm que se conhecer, têm que ter ligação umas com as outras, têm que ter conhecimentos diversificados das atividades do clube, unidos pela vontade de fazer progredir e de fazer com que as coisas corram bem, corram normalmente. Portanto, postas as coisas assim, só muito mais próximo é que se, digamos, vai ver o desfecho desta situação. Mas queria lhe dizer com toda a sinceridade, aparecendo uma equipa de pessoas que não tenham que dizer que têm 65 anos, que tenham menos, aparecendo uma equipa estruturada e coesa para levar o Clube Naval em frente, eu então aproveitaria de bom grado também este tempo de reforma e de netos para também poder usufruir um bocadinho mais disso. Portanto, a situação põe-se neste pé, e com toda a sinceridade o digo.
Eu não fujo de nada, eu não me demito de nada, eu não ocupo nada também, eu estou perfeitamente disponível e até desejoso que haja equipas renovadas que possam tomar conta do Clube Naval da Horta e manter este caminho ascendente que ele tem tido. Nós vamos ficar à espreita com alguma curiosidade, confesso, pelo menos da minha parte. José, muito obrigada pela presença novamente aqui no programa. Até breve, Muito obrigado, espero eu. Silvia. Até breve. Muito obrigado, Silvia. Obrigada.